Olá a todos, graça e paz. Depois de algumas semanas estamos retornando aos nossos vídeos de reflexão na Palavra de Deus que temos feito todas as quintas-feiras. Nós ainda não retomamos a reunião presencial às quintas-feiras na nossa igreja, a nossa reunião de oração. Estamos nos reunindo presencialmente apenas no domingo às 18 horas, então por hora seguiremos por aqui. E é uma alegria poder retornar às gravações aqui, podermos compartilhar um pouquinho da Palavra de Deus e buscarmos aprender um pouco mais da vontade dele para as nossas vidas. Eu gostaria de iniciar a reflexão de hoje com duas perguntas. A primeira é: você tem consciência da presença de Deus na sua vida? E a segunda, que aprofunda ainda um pouquinho mais a questão: essa consciência da presença de Deus na sua vida interfere na maneira como você vive? Para nós pensarmos um pouquinho sobre isso, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, dos versículos 10 a 12. Na verdade, nós vamos fazer esse recorte apenas de um trechinho aqui. Neste momento, o apóstolo Pedro está trazendo diversas exortações para os leitores e também para as nossas vidas, dando várias recomendações muito práticas sobre como nós devemos nos comportar, o que nós devemos fazer como cristãos, qual deve ser a nossa forma de agir, a nossa forma de nos relacionarmos com as outras pessoas. E aí eu quero ler especificamente esses versículos, 1 Pedro 3, do 10 ao 12, que diz o seguinte: Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e nela insista, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. É interessante que nesse trecho Pedro basicamente cita uma parte do Salmo de número 34. Então esses princípios que ele apresenta aqui não são coisas novas, ou que ele inventou, mas é algo que já desde lá do Antigo Testamento tinha já sido afirmado para o povo de Deus, e agora Pedro utiliza desse recurso e faz essa citação lá do Salmo e traz isso para a realidade dos seus leitores, e isso chega também até nós nos dias de hoje. E nessas palavras, Pedro traz então aí algumas coisas muito importantes para a nossa vida, alguns princípios que nós devemos aplicar para que sejamos felizes, para que sejamos realizados na nossa vida. Aqui ele diz, quem quer amar a vida e quem quer ver dias felizes. Então nós temos aí algumas coisas que precisamos fazer para que possamos viver essa realidade. E o primeiro princípio então que ele nos apresenta e que devemos aplicar nas nossas vidas é o cuidado com a nossa fala, cuidado com a maneira como nós falamos. Ele diz isso ainda no versículo 10, quando ele diz, então, refreie a língua do mal e os lábios de falar coisas enganosas. Quantas vezes nós somos traídos pela nossa própria língua? Quantas vezes nós nos metemos em problemas por não administrarmos bem a nossa fala? Então, nós precisamos, como cristãos especialmente, colocar esse princípio em prática. Pensarmos melhor antes de falar, para que a nossa fala não nos traga problemas e principalmente não envergonhe o nosso Deus. Depois, no versículo 11, nós vemos outro princípio, que é o cuidado com o nosso modo de agir. Ele diz, afaste-se do mal e faça o bem. Essa afirmação, que pode parecer tão óbvia, Claro, devemos nos afastar do mal e buscar fazer aquilo que é bom. Mas na verdade muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo de discernir aquilo que é bom e aquilo que é mal. Se nós não tivermos muito cuidado, se nós não estivermos vivendo de fato na dependência de Deus, buscando a comunhão contínua com Ele, nós vamos facilmente errar nessa seleção daquilo que nós fazemos. E por vezes corremos o risco, porque somos pecadores, de inclusive deliberadamente mesmo fazer aquilo que é incorreto e abandonar as coisas corretas, as coisas boas, as coisas que agradam a Deus. E ainda podemos destacar que Pedro nos convoca a termos também cuidado com os nossos relacionamentos. Ainda no versículo 11 ele diz, busque a paz e nela insista. Então temos que ter esse princípio na nossa vida. Nós estudamos há um tempo atrás as bem-aventuranças e nós vimos em uma delas, bem-aventurados os pacificadores. O cristão, um servo de Deus, um filho de Deus, um discípulo de Jesus Cristo deve ser alguém que vive com base na paz.
alguém que busca a paz na sua vida, nas suas relações, e alguém que promove a paz também. É interessante que Pedro nos diz que nós devemos buscar a paz e nela insistirmos, o que nos traz uma ideia de continuidade. Nós devemos insistir, persistir, continuar caminhando com base na paz. E então nós chegamos no versículo 12. E é com base nesse versículo que eu gostaria de trazer a principal reflexão nesse tempo, voltando para aquelas perguntas que nós fizemos lá no início. O versículo 12 se inicia dizendo: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Eu perguntei se você tem consciência da presença de Deus na sua vida, se nós temos consciência disso. A Bíblia nos ensina que Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe de todas as coisas, Ele está presente em todos os lugares. O salmista afirma no Salmo 139, que não pode fugir da presença de Deus. Então Deus acompanha as nossas vidas, Ele sabe de todas as coisas que acontecem. E nós, cristãos, nós que fomos alcançados pelo seu amor, pelo sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz, temos ainda uma dimensão muito mais profunda. Deus não apenas está nos vendo, está presente ao nosso redor, mas agora Ele se faz presente nas nossas vidas. Ele habita em nós através do Espírito Santo. E essa habitação é uma habitação permanente. Então, Deus está presente nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós não temos consciência disso. Muitas vezes nós agimos ignorando essa realidade. Fazemos tantas coisas que, na verdade, não estão de acordo com os padrões que Deus nos apresenta, não estão de acordo com a sua vontade. E, na verdade, nós não estamos nem nos lembrando que Deus está presente, que Deus está nos vendo. E essa sua presença, então, deveria nos motivar a agir de acordo com a sua vontade. Então, eu não devo fazer ou deixar de fazer alguma coisa simplesmente pela conveniência. Eu não devo fazer ou deixar de fazer alguma coisa simplesmente para obter alguma vantagem, algum benefício, pensando simplesmente nisso. Eu não devo fazer ou deixar de fazer alguma coisa para agradar ou para obter a aprovação de qualquer outra pessoa. Mas eu devo fazer ou deixar de fazer as coisas para agradar a Deus e para obter a aprovação dele. Essa preocupação deveria estar presente continuamente nos nossos corações. Nós deveríamos pensar mais nisso, nós deveríamos ter mais consciência disso. O texto diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Se nós queremos que Deus nos ajude na nossa caminhada, que Ele nos abençoe, que Ele conduza os nossos caminhos, nós precisamos adequar a nossa vida à vontade dEle. Nós precisamos querer agradar a Ele, o que inclui aqueles passos que nós falamos anteriormente, aqueles princípios que nós apontamos, o cuidado com o nosso falar, o cuidado com a nossa maneira de agir, o cuidado com os nossos relacionamentos, para que nisso tudo Ele seja glorificado, para que nisso tudo Ele se alegre. Então esse é o meu desejo para esse tempo, essa é a minha oração para mim e para a sua vida, que nós ganhemos consciência de que Deus está presente, de que Ele caminha conosco, de que Ele, na verdade, está dentro de nós. Se você é um cristão, se você já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, Ele habita em você. E que isso possa mudar a nossa maneira de enxergar a vida, que isso possa mudar a nossa forma de agir, a nossa forma de nos comportarmos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, que tudo isso possa ser realmente conduzido por essa consciência. Deus está comigo. Deus já expressou a sua vontade para a nossa vida na palavra dele e Ele quer nos conduzir de acordo com a sua vontade. Com certeza, assim nós experimentaremos dias felizes, como Pedro disse. Assim nós poderemos amar a vida. Assim nós experimentaremos uma realidade muito melhor daquela que nós somos capazes de produzir, porque o nosso Deus é que está cuidando de nós. Eu gostaria de convidar você a orar comigo então neste momento, pedindo isso ao nosso Deus. Nosso Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas. E nós te agradecemos agora mais uma vez pela Tua palavra que fala aos nossos corações. E somos lembrados, ó Deus, nesse tempo, que o Senhor está presente. O Senhor está aqui agora comigo, assim como o Senhor está ao lado de cada um que está ouvindo essa mensagem. E o Senhor habita, Deus, naqueles que foram salvos pelo Senhor, naqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus.
Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude a caminharmos a cada dia com essa consciência, a que nos lembremos disso, ó Deus, e que então queiramos agradar ao Senhor com aquilo que nós fazemos. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos, dos nossos maus caminhos, dos nossos maus pensamentos, ó Deus, dos nossos maus desejos e nos conduz de acordo com o Teu querer para as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que somos falhos, sabemos, ó Deus, que por nós mesmos não somos capazes de viver isso, mas cremos que com a Tua ajuda, com a atuação do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, isso é plenamente possível. Nós Te agradecemos por tudo isso e pedimos, ó Deus, essas coisas, orando no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa nos conduzir nesse novo ano que temos aí pela frente, que possamos caminhar conscientes de que Deus está conosco, Deus está do nosso lado e Ele quer nos abençoar, Ele quer nos conduzir para o melhor, que é a vontade dEle. Que Deus abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço.